Teve um dia que eu quase cheguei a morrer de tanto apanhar. Ele entrou na minha casa e... Olá, que grande alegria estar com vocês mais um dia. E nesse dia eu estarei trazendo o meu testemunho de vida, onde eu passei por um processo de agressão física, verbal, emocional e sexual dentro de um relacionamento. E eu vou trazer para vocês como eu consegui me libertar dessa situação, como eu consegui fugir dessa situação e me libertar emocionalmente disso também. E de todas as ameaças que eu sofria. E no final eu vou mostrar para vocês qual é o perfil que vocês devem tomar cuidado, o perfil de agressores. As agressões que eu sofri na minha vida foram há 7 anos atrás, ou seja, 7 anos de liberdade emocional, física, daquela situação que eu vivia. Foi um processo muito doloroso. Durante um ano eu fiquei me relacionando com esse homem. Durante o ano estava parecendo que estava tudo tranquilo, mas durante esse um ano que a gente estava junto, eu não conseguia perceber a manipulação dele. E durante esse um ano, ele começou a tirar as minhas amizades. Foi cortando aos poucos, colocando coisas na minha cabeça, que as minhas amizades estavam querendo me levar para um lugar ruim, que as minhas amizades eram ruins, que as minhas amizades eram falsas. E eu, consequentemente, por conta daquele relacionamento, eu fui abandonando as minhas amizades. A primeira característica de uma pessoa agressora é a manipulação. É uma pessoa muito manipuladora. Toma cuidado com homens e mulheres manipuladores. Ele sempre, de um jeitinho manso, vai tentar te tirar disso. E durante esse ano a gente ficou se relacionando. E após um ano, eu vi que eu não queria mais, que não estava mais aquela coisa, que eu não queria mais permanecer dentro do relacionamento. Aí o que eu fui fazer? Eu fui pedir para terminar. Quando eu fui pedir para terminar, ele se revelou quem ele era. E ele me apertou na parede, e começou a me ameaçar, e me enforcou, falou que eu não ia terminar com ele. Eu ia continuar no relacionamento. Foi aí que eu me liguei, que eu estava com um agressor. E foi aí que as coisas ficaram difíceis na minha vida. E foi nesse momento que eu mais me apeguei com Deus. Nesse dia ele me ameaçou. Disse que ia matar os meus pais e ele tinha acesso a armas de fogo. Esse é o meu medo. Ele falava, olha, eu tenho acesso a arma, eu vou te matar. E ficava ameaçando e ameaçando. Falou que ia matar meus pais se eu falasse pra alguém. E que eu ia ficar assim no relacionamento. Foi aí que minha vida começou a virar um inferno. E eu achei que eu não ia ter mais saída da minha vida. E a partir desse momento que ele viu que eu queria terminar, eu não sei qual foi o dia, qual foi o momento, mas ele conseguiu tirar a cópia de todas as chaves da minha casa. E ao tirar as cópias da chave da minha casa, ele começou a entrar na minha casa sem eu perceber, sem eu saber, com ameaças, aí me agredia sexualmente. Eu não queria ter relação com ele, ele me obrigava a ter relação. Eu não queria sair com ele, ele me batia para me sair com ele. E os locais que ele me agredia era perna, bunda, barriga, lugares assim que ele sabia que a roupa ia cobrir. E o engraçado de tudo isso, que antes de eu viver um processo desse, olha a minha linha de pensamento. Eu pedi muito perdão a Deus por isso. A minha linha de pensamento era, nossa, que mulher tola, aceita ser agredida, aceita continuar num relacionamento abusivo, não larga esse cara, ama, parece que gosta de ser agredida. Gente, se vocês têm um pensamento assim, tira esse pensamento da vida de vocês, porque isso não é verdade. A mulher, ela permanece num relacionamento assim por conta de ameaça. A mentalidade e o emocional da mulher é muito fraco em relação, se comparado com o homem. Elas têm essa fragilidade. Então elas conseguem ser facilmente manipuladas, infelizmente. E essa é a realidade. Agora, mulheres que têm um apego a Deus, elas não conseguem ser manipuladas dessa forma, porque o Espírito Santo as direciona. E naquela época eu não tinha esse apego a Deus. Naquela época eu era católica ainda. Eu não tinha mudado de religião. Hoje eu sou evangélica, mas naquela época eu era católica. E naquela época eu não ia muito à igreja, eu não tinha aquele vínculo espiritual, eu não tinha intimidade com Deus, eu não tinha devocional. E quando eu vivia esse processo todo, como eu não podia falar com ninguém, a minha única solução que eu vi naquele momento era Deus. Aí eu fui colocando as práticas que a igreja católica ensina para mim conseguir me libertar daquela situação. Teve uma vez que ele entrou lá no meu quarto e eu estava ajoelhada lendo a Bíblia. Ele pegou a Bíblia, arrancou da minha mão, jogou no chão e eu tinha, católico usa isso, né, escapulário, ele arrancou o escapulário do meu pescoço e falou, Deus não te ouve. Você acha que Deus te ama? Você é uma você é uma e falava, e me xingava de tudo, gente, de tudo nessa vida eu ouvi, naquele relacionamento, de tudo, todo xingamento eu ouvi. E aquilo ia entrando dentro de mim.
Eu estava em um poço de amargura tão grande, mas eu só não entrei em uma depressão naquele momento porque eu estava conectada com Deus, naquele momento que eu precisei, no momento de dor. E eu sempre buscando solução e pedindo Deus me livra dessa situação, porque eu não quero levar os meus pais a isso. Eu não quero ver meu pai na prisão, porque meu pai, eu tenho certeza que era perigoso ele fazer alguma coisa com ele, depois de saber isso. Assim, porque meu pai é muito amoroso comigo, meu pai é muito apegado a mim. E se ele soubesse de uma situação disso, eu não queria ver ele na prisão, por conta de um agressor. E essa situação foi pesando, e somente eu sabia disso, eu não podia contar pra ninguém. Os pais dele sabiam dessa situação, mas ninguém me ajudava, fingia que não via. Gente, quando um pai de uma pessoa agressora esconde isso, e essa pessoa também começa a te ameaçar, é pior ainda. É pior ainda. Eles chegavam em mim e falavam, eu não quero ver meu filho na cadeia por conta sua. E também não me ajudava a sair dessa situação. E eu me apegava com Deus, que era a única solução. Teve um dia que eu quase cheguei a morrer de tanto apanhar. Ele entrou na minha casa e eu, cansada dessa situação, ele queria que eu saísse com ele. Ele ficava falando que eu tava traindo, que era isso, aquilo. Ele me xingava de todo nome que vocês imaginarem. Todo nome que vocês imaginarem, eu fui xingada. E eu tava na cozinha lavando, eu falei assim, eu não vou sair agora porque eu tô limpando a casa. Ele me derrubou no chão, me deu uma rasteira, me derrubou no chão, puxou meu cabelo, saiu me arrastando, pegou a vassoura que eu estava esfregando no chão, esfregou na minha cara essa vassoura, e foi me puxando pelos cabelos até o quarto, me colocou em cima da cama, subiu, ficou de joelhos na minha barriga, e tapa, cuspe na minha cara, cuspe na minha cara, e eu entrei em convulsão. E caí no chão. Ele me pegou e levou no hospital, e dentro do carro, eu com convulsão ainda, ele foi me ameaçando, falou, se eu falasse alguma coisa pra alguém lá naquele lugar, ele ia me matar. E eu não via saída. Aí, enquanto eu estava lá na mesa, teve alguns enfermeiros que me perguntaram, ele te agrediu, mas ele estava lá na porta fazendo isso. Falando que ia me matar. Aí o que eu falava? Não, eu escorreguei e caí. Eu sempre escorreguei e caí de todas as mulheres que são agredidas. E as pessoas começam a desconfiar. É muito difícil essa situação. E eu não avisei as autoridades, não avisei a polícia, porque eu fiquei com medo. Com medo porque, infelizmente, a justiça no Brasil não é tão justa. Essa questão que eles colocam de não se aproximar de uma mulher não impede praticamente nada. E após eu sair do hospital, ele me levou para casa e lá em casa, dentro de ameaças novamente, ele resolveu sair e me deixar lá. Naquele momento eu pensei, poxa, se meus pais não souberem, eu vou acabar morrendo e ele vai continuar à solta e sem ninguém saber. A segunda característica de uma pessoa agressora é essa. Ele é uma pessoa muito boa na sociedade. Fora de casa, ele é uma pessoa extremamente perfeita. Uma pessoa boa, uma pessoa humilde, uma pessoa de caráter. Ele consegue enganar facilmente essas pessoas. Ele tem duas caras. Dentro da família, ele é uma coisa. E fora da família, ele é outra coisa totalmente diferente. Se você está com uma pessoa que ela é desse jeito, que para os outros ela é uma coisa e para você ela é outra, já é algo que você deve tomar um certo cuidado e pedir direção a Deus em relação a isso. E era algo que eu não percebi porque apaixonada, essas coisas, durante um ano, né, antes de eu pedir para terminar, não reparava isso, que ele era uma pessoa boa demais assim na sociedade, tá? Tava tirando minhas amizades, eu não percebia isso. Então, após esse dia, e depois de eu ter pensado nisso, eu falei, eu vou falar com a minha mãe. Minha mãe foi pra lá, eu falei com ela chorou e pediu pra me chamar a polícia. Eu falei, mãe, eu não vou pedir agora, Deus vai me libertar. Eu tinha essa convicção de que Deus ia me libertar dessa situação. Eu queria que ele que pedisse pra terminar, sabe, que Deus tocasse no coração dele pra ele sair do relacionamento. E devido à minha fé e à minha busca, Deus me libertou dele. Foi em um dia que ele chegou lá em casa e falou desse jeito assim, me xingou tudinho, vem, entra nesse carro aqui agora que eu vou te levar lá em casa, eu tô terminando com você, e isso aqui, e me xingando. Gente, nesse dia eu não me importei com nenhum xingamento, com nenhum maus trato que ele fez comigo, porque esse dia eu tava sentindo a liberdade bater na minha porta. Esse dia eu tava sentindo que Deus estava comigo naquele momento, apesar da situação pesada e xingamentos. Deus estava naquele momento, ele me levou para casa da mãe dele, me desceu do carro fazendo maior escândalo, puxando meu cabelo, me levou até a mãe dele. A irmã dele falou, eu estou terminando com essa porque ela fica me traindo, fazendo isso. Gente, eu nunca traí ele, nunca enganei, mas a mente dele era isso, assim, ele queria que eu fosse a culpada. A terceira característica de uma pessoa psicopata é que todas as coisas ruins que ele faz, ele coloca que é você que faz elas.
um total narcisista, na verdade. Um total narcisista. E tudo que ele faz, a culpa é sua, é você que faz. É você que faz, a culpa é sua, você merecia. É isso que ele falava comigo, que eu merecia, que a culpa era minha. E ele foi falando isso pra mãe dele, ele foi falando, tudo que ele fazia de ruim, ele falava que era eu que fazia. E falou que estava terminado. Gente, eu entrei e assim, eu fiquei com medo, né, e falei pra irmã dele me levar. Ele tava super alterado nesse dia, parecia não, é o demônio agindo na vida dele, realmente, pra destruir a minha vida. Porque Deus sabe do propósito que ele tem pra nossa vida, e toda vez que entra uma pessoa assim pra destruir a nossa vida, já é obra de Satanás pra tentar apagar o nosso futuro em Cristo, em Deus. Então, a irmã dele voltou comigo lá pra casa, ele me deixou lá, e ele só me xingando, me deixou lá em casa. Nesse dia, resolvi trocar chaves de casa, já me organizei, agradeci, chorei tanto, gente, de alegria, que eu estava sendo liberta naquele momento que eu vi a mão de Deus. E depois daquele dia ele começou a ir lá em casa, querer voltar, eu não tinha coragem de sair de casa. Graças a Deus eu não precisei chamar a polícia, mas vocês que estão passando por uma situação dessa, eu aconselho a buscar uma autoridade, a conversar com as pessoas e de forma mais sutil. E eu também aconselho muito a estar buscando, se você tem um familiar que mora em outra cidade e ele não sabe disso, vai para casa dessa pessoa por um tempo, sai da cidade por um tempo, conversa com o pessoal da empresa se você trabalha, vê o que eles podem fazer nessa situação sua. A solução que eu vejo numa situação dessa é Deus e o afastamento. Se você sair um pouco, você se desligar um pouco da cidade onde você está, se você conseguir, se você tem proposta de emprego em outra cidade, você vai, muda, recomeça a sua vida, refaça a sua vida do zero, sabe? Do zero, não tenha medo. Eu não tenho filhos, mas eu sei que se eu tivesse filhos naquela época seria uma situação muito difícil para mim. Seria uma situação pesada de conseguir suportar, mas nunca coloque na sua mente que por conta dos seus filhos você deve aceitar essa situação. Deus quer que você esteja numa família feliz e não numa família destruída, porque querendo ou não, o perfil agressor dele pode acabar influenciando a vida dos seus filhos, pode levar os seus filhos a ter problemas psicológicos, então quanto antes você conseguir sair desse relacionamento, é melhor para você. Mas eu sempre aconselho, antes de você pedir um término, você orar a Deus e ver se ele consegue ter a cura de Deus em relação a essa situação deles. Agora, se ele é uma pessoa que não acredita em Deus, que não está na igreja, que reluta para não ir para a igreja, que reluta para não ter uma presença de Deus na vida dele, é um coração duro, é um coração que Deus não vai conseguir moldar e entrar. Então vai ser só mais problema para a sua vida. E eu aconselho, saia logo dessa situação. Se é uma pessoa que não aceita Deus mudar ele, saia logo dessa situação, saia desse relacionamento, mesmo que você tenha filhos. Se programe em silêncio, planeje o que você pode fazer em silêncio. Durante esse tempo que você estiver planejando, não bata de frente com essa pessoa, seja uma pessoa mais calma, mesmo durante essa situação, não faça tudo em silêncio, planeje tudo em silêncio. Se o seu plano é mudar de cidade, planeje em silêncio. Se o seu plano é falar com a polícia, fale de forma silenciosa, não deixe isso muito aberto, não fique ameaçando que vai falar para a polícia, que vai isso, aquilo. Faça tudo calado. Fala com algum familiar seu de confiança, já deixa avisado. Se caso for o seu intuito sair da cidade, já deixa avisado. Se for recomeçar a sua vida em outra cidade, já deixa avisado para essa pessoa de confiança. E no mais é isso, gente. Foi Deus que me libertou totalmente. Há 7 anos atrás eu vivi esse processo que foi muito difícil, meu emocional ficou totalmente abalado. Eu acabei me esquecendo, mas eu passei por 3 meses dentro do relacionamento. Foi 3 ou 6, eu não consigo me recordar muito bem, mas foi nesse período de 3, 6 meses. Eu passei a estar dentro do relacionamento com ameaça, agressão física, emocional, sexual. E foi um processo muito doloroso. Eu só não entrei em uma depressão porque eu tinha me apegado a Deus naquele momento, mesmo sendo católica naquela época. Hoje eu sou evangélica e hoje eu estou vivendo grandes coisas com Deus, na presença de Deus, e hoje eu estou firme. Hoje eu tenho intimidade com Deus. O que lá atrás eu só tinha intimidade quando eu estava num processo de dor. Tudo aquilo que eu vivi foi necessário para a minha construção emocional, para a minha força hoje. Graças a Deus eu saí viva dessa situação, o que infelizmente tem mulheres que infelizmente não conseguem sair. E nunca pense isso, que a mulher está com o cara porque elas desejam, porque elas amam ser agredidas. Nunca fala isso. Eu pensava dessa forma e eu vivi uma situação e vi que não é isso, mas sim tudo ameaça. E se você, mulher ou homem, está passando por uma situação assim difícil, eu quero orar, eu quero pedir a Deus para te dar discernimento e direção,
para você conseguir achar uma solução para sair disso com a sua vida. Firme e forte no Senhor. Fechem seus olhos e conectem a Deus. Senhor, vai te encontrar essa pessoa que está atrás dessa tela, Senhor, principalmente essa pessoa que está vivendo essa situação de agressão, meu Pai. Dê uma direção a ela, dê sabedoria, ajude ela a sair dessa situação, Senhor, assim como o Senhor fez comigo há 7 anos atrás, meu Pai. Toque essa pessoa no íntimo dela, Senhor, não permita que ela busque meios errados para sair dessa situação, mas sim que ela busque a Tua presença, Senhor, dê discernimento, Senhor, porque isso é uma situação tão difícil, tão dolorosa, e somente o Senhor pode, Senhor, mudar uma situação tão difícil assim, e deixar com que tudo se tranquilize, Senhor, sem que aconteça nada com ninguém, e nem com ela, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigada por estar aqui comigo até agora. Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.